Oi, oi pessoal, eu me chamo Vanessa e hoje eu vim mostrar pra vocês essa linda bolsa infantil, totalmente colorida, feita com restinhos, sobras de fio que eu tinha aqui em casa e ficou essa peça maravilhosa. Usei 7 cores diferentes, aqui nós temos os detalhes do tecel e das miçanguinhas, aqui nós temos um botão, abre e fecha a bolsa. Aí, aqui por dentro ficou outra cor, a parte do fecho. Eu vou passar pra vocês a medida que ficou essa bolsinha. A alça, ela ficou com 40 centímetros, então essa bolsinha, ela serve pra uma menina de até 9 anos. Eu vou passar as medidas pra vocês agora. Aqui de comprimento, essa bolsinha ficou com 14 centímetros, de largura também 14 centímetros. A parte da abertura da bolsa, ela ficou um pouquinho menor. Então, aqui ela ficou com 9 centímetros. É uma peça bem fácil de fazer. Quem é iniciante no crochê, com certeza vai conseguir fazer essa peça. E a cor que eu vou usar hoje dos fios é outras cores, não vai ser a mesma dessa peça. Essa peça, ela é versátil por causa disso, porque você pode usar os restinhos de fios que você tem aí na sua casa. Essa aqui foi feita, confeccionado com a lã Molé da Círculo. As cores dessa daqui eu não tenho agora, porque como eu falei, era restinho de fio, sobra de fio. Eu vou passar para vocês as cores que eu vou utilizar hoje para fazer a nova bolsinha, tá? É um passo a passo de iniciante até quem já faz crochê avançado, todos podem fazer. Então, para fazer essa peça, a gente vai precisar de uma tesoura, uma agulha para fazer os arremates. A agulha que eu vou usar para tecer essa peça, ela é de 3,5 centímetros, então uma agulha de 3,5. Um botãozinho para fazer a parte do fechamento da peça. Os marcadores que eu vou usar. E os fios, eu vou usar todos molê. Eu vou usar hoje para tecer essa peça, essa cor laranja neon, que tem a cor 782. A cor amarelo neon, cor 0780. A cor azul pique, 512. A cor Tiffany, 5556. Essa cor aqui é a cor chama, cor 145. Essa aqui também é molê, eu só não tenho o rótulo, mas é a cor bandeira. E esse fio aqui é o fio begônia 3914. Todos são da molê, então o tex dessa lã é de 500. E eu vou usar a agulha 3,5. E antes de começar essa peça, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo. Ajuda muito o crescimento do nosso canal. Muito obrigada! Bora lá para fazer essa peça linda! Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho com o fio verde bandeira. Quem quiser usar outra cor aí, fique à vontade. Só lembrando que precisa ser um fio para você trabalhar com a agulha número 3,5, senão as medidas vão ficar diferentes da minha peça. Vamos iniciar o trabalho fazendo um anel mágico. Agora, aqui a gente vai subir duas correntinhas, e aqui dentro nós vamos fazer 10 pontos altos. Contando com esse inicial, nós ficaremos com um total de 11 pontos altos dentro do anel mágico. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos.
conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Agora, a gente vai fechar o anel, puxa bem o fio, e vamos finalizar essa primeira carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui a gente finaliza a primeira carreirinha. Aqui a gente já pode cortar o fio, tá? Eu gosto de deixar o fio bem grande para fazer depois o arremate. Não gosto de deixar miséria nesse fio aqui, porque daí a gente consegue esconder bem o fio e o trabalho fica bem mais bonito, tá? Agora que eu finalizei essa primeira carreirinha, aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Só que eu vou desmanchar aqui o meu, porque eu já gosto de iniciar a próxima carreira, a gente vai fazer no tom vermelho, né, no chama. Então, eu já gosto de iniciar com o próximo fio. Então, eu vou segurar aqui sem miséria o fio pra trás, pra depois fazer bem bonitos os acabamentos. E vou aqui na terceira correntinha, laçar o vermelho e puxar aqui pra finalizar a primeira carreira. Quem faz a troca de fio diferente também não tem problema, esse é o jeito que eu gosto de fazer. Então, se você tem outra forma, pode fazer a forma como você já está acostumado. Aqui eu subi 3 correntinhas, no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Vou no próximo. Dois pontos altos. Vou no próximo, 2 pontos altos. Então, aqui nós tínhamos 11 pontos altos na primeira, agora, na segunda carreira, nós ficaremos com 22 pontos altos. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Aqui eu já fiz os meus 22 pontos. E iremos finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Como eu já falei antes, eu gosto de fazer as trocas de cores assim. Aqui ele parece que vai ficar aparecendo a cor vermelha por baixo, mas na hora de fazer o acabamento ele fica bem bonitinho e essa parte aqui vai ficar bem certinha, o verde e o vermelho. Então, a próxima cor que nós iremos usar, eu vou cortar aqui meu fio vermelho. E o próximo fio, a próxima cor que nós iremos usar é o azul pique. Então, aqui eu já vou pegar o meu fio azul, vou segurar o azul e o vermelho lá atrás. E aqui na terceira correntinha, eu vou laçar o fio azul e fazer um baixíssimo. Só puxar um pouquinho mais esse vermelho para ficar mais apertadinho, assim. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou subir as 3 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha que é de espaço. Então, as 3 correntinhas equivalem ao ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Vou laçar o meu fio e no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço, laço o fio, no próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço o fio, no próximo, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim esse trabalho de um ponto alto, uma correntinha, por todo o trabalho. Então, essa terceira carreira vai ficar assim, tá? Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Totalizando aí 22 pontos altos. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Então, aqui eu já finalizei os 22 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu fiz um ponto alto, já fiz uma correntinha. E como a próxima carreira nós iniciaremos diferente, aqui eu já vou encerrar essa carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo na cor azul.
porque a próxima carreira nós vamos iniciar um pouquinho diferente. Então, aqui eu já vou cortar o excesso aqui, deixar uma espação de fio, sem miséria. Aqui eu já posso puxar o meu fio, porque eu finalizei ele com ponto baixíssimo. Aqui depois a gente vai fazer os acabamentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer com a cor laranja neon. Essa parte aqui que eu falei pra vocês que depois não vai ficar assim. Quando eu for fazer o acabamento, ele vai ficar bem bonitinho, vai ficar igual os outros pontos. Então, pra essa, nós vamos usar a cor laranja neon para essa próxima carreira. Nós vamos começar essa próxima carreira fazendo o nozinho inicial aqui. E aí, a gente vai em qualquer espacinho que nós temos aqui no nosso trabalho. Nós vamos colocar aqui a agulha, inserir a agulha no buraquinho, ó. Não é na cabecinha do ponto, é nesse buraquinho aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui a agulha, vai pegar o fio atrás, puxar ele aqui e fazer uma correntinha. Vamos subir mais 2 correntinhas, que vai ficar um total de 3, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E no mesmo espaço, nós vamos fazer mais um ponto alto. No próximo espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? No próximo espaço, ó, entre os 2 pontos, mais 2 pontos altos. Então, essa carreira será de aumentos e para cada espacinho, 2 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontos altos e já volto com vocês. Então, você vai fazer por toda a carreira até chegar ali pra gente unir os nossos pontos, tá bom? Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Então, eu já finalizei aqui a quarta carreirinha, com 2 aumentos para cada espacinho do ponto. Então, a gente vai finalizar aqui num total de 44 pontos. Agora, aqui, nós vamos, na terceira correntinha, fazer o ponto baixíssimo, tá? Vamos cortar esse fio aqui, sem miséria, pessoal, pra depois o acabamento ficar bem bonito, tá? Então, o nosso trabalho tá ficando assim, lado avesso, aqui com todos esses fios que depois a gente vai fazer o acabamento, tá? Para a próxima carreira, a gente vai usar o fio Tiffany, que é essa cor aqui, tá? Então, agora a próxima carreirinha a gente vai fazer com o fio Tiffany. Aqui eu vou mudar aqui a subida aqui do fio. Vou já subir aqui com o fio Tiffany. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas. Só dar uma fechadinha ali. Laça o fio. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. Tá? Então, aqui eu subi, que vale um ponto alto. No próximo, a gente fez 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto. No outro, o aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Nós vamos fazer
um ponto alto sozinho. E o próximo, o aumento com 2 pontos altos. Tá bom? Então, essa carreira vai ficar assim, um ponto sozinho, 2 pontos juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Eu vou finalizar essa carreira aqui e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Já finalizei essa carreirinha aqui. Então, aqui, ó, pra mostrar pra vocês, nós iniciamos com um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Então, aqui nós finalizamos a carreira com um aumento, tá? No total dessa carreira, ficou 66 pontos, tá? Então, aqui eu vou cortar esse fio, vou cortar essa cor agora, nós vamos para a próxima cor. Próxima cor, nós iremos usar a begônia, essa cor aqui. Aqui nessa carreira eu vou finalizar com essa cor, porque nós vamos iniciar com a cor begônia de outra forma. Então, finalizei aqui nessa cor, vou deixar assim que depois daí nós vamos arrematar esses fios que estão sobrando e vamos iniciar com a cor begônia, fazendo a laçada inicial, faz o E aqui. Então, aqui nós vamos agora fazer um ponto baixo, faz uma correntinha. No mesmo ponto aqui, você vai fazer um ponto baixo, tá? Esse aqui é o nosso ponto inicial dessa carreira, mais 8 pontos baixos. Então, aqui nessa carreira, nós vamos ficar no início com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 pontos baixos. No próximo, a gente vai fazer meio ponto alto. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer a parte da lateral da bolsa, tá? Ela vai ficar assim, esse nosso trabalho vai ficar assim. Então, aqui eu comecei com 9 pontos baixos, 1 ponto meio alto, 4 pontos altos. Agora, a gente vai fazer, vou pegar mais fio aqui, agora a gente vai fazer aumentos. Tá? Então, no próximo, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. E a gente vai repetir esse aumento mais 3 vezes. Então, 2 aumentos. Três. E 4 aumentos, tá? Então, agora vai ficar assim, ó. Até aqui nós fizemos 9 ponto baixo, um meio ponto alto, aqui 4 pontos altos e 1, 2, 3, 4 aumentos, tá? Então, essa vai ser a nossa lateral, ó, ele vai dar uma crescidinha aqui no trabalho. Agora, nós vamos trabalhar 16 pontos altos, sem aumento, só o ponto alto, tá? 1, 2, 3,
16, tá? Vou só conferir aqui com vocês. 1, 2, 3, 4 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 4 aumentos. 1, 2, 3 e 4 aumentos. A gente vai fazer ao contrário do que a gente começou aqui, que a gente começou com os pontos baixos, a gente vai fazer de trás pra frente do outro lado. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4 aumentos. Agora, a gente vai fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. No próximo, a gente vai fazer o meio ponto alto. E 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Então, aqui, ó, vai ficar o formato da nossa bolsa. Esquece esses fios ali, depois a gente vai fazer o arremate. Então, aqui, ó, ele vai dar o formato da nossa bolsinha. Então, essa aqui vai ser a parte onde vai ficar aberta e aqui depois nós vamos unir, tá? Então, aqui a gente vai cortar o nosso fio sem miséria. E aqui eu vou finalizar com uma correntinha e vou passar o fio já. Posso encerrar aqui essa carreira, tá? Então, ela vai ficar assim. A próxima carreirinha, nós iremos fazer com esse amarelo neon. Vamos também fazer a laçada aqui inicial do trabalho, tá? E vamos fazer aqui... Vamos pegar aqui no primeiro ponto. Mesmo esqueminha, faz uma correntinha no mesmo ponto, no mesmo lugar, faz o ponto baixo. Nós vamos fazer agora 9 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. 9 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer um meio ponto alto. Tá? Vai ficar assim. E agora, a gente vai trabalhar ponto alto. Tá? A gente vai trabalhar aqui num total de 40 pontos altos, tá? Então, até quando a gente chegar aqui no meio ponto alto, a gente vai trabalhar pontos altos. Eu vou fazer aqui no meu, para não ficar muito extenso o vídeo, e eu já volto com vocês. Então, para cada ponto aqui de base, a gente vai fazer um ponto alto até chegar aqui onde a gente fez o meio ponto alto da carreira anterior. Eu já volto com vocês. Então, aqui eu já fiz os 40 pontos altos, cheguei aqui onde a gente vai fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, e agora 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9 pontos baixos, tá? Então, o nosso trabalho, ele vai ficar assim. Agora, aqui, para a próxima carreira, a gente vai subir uma correntinha, a gente vai virar o trabalho, no mesmo lugar a gente vai fazer um ponto baixo, e a gente vai seguir nessa carreira, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Tá? Até lá no final, um ponto baixo para cada pontinho de base, até a gente chegar aqui nesse último ponto. Eu vou fazer aqui o meu e eu já volto com vocês. Então, eu já finalizei aqui a segunda carreira da cor amarelo neon e ficou assim o trabalho, tá? Essa aqui é a parte da frente da bolsa, a parte de trás, o avesso da bolsa. Agora, a gente vai precisar fazer mais uma peça dessa igualzinha, porque a gente vai unir as duas peças. Aqui eu já tinha feito, tá? Então, aqui, ó, a parte do direito da peça e a parte do avesso da peça. Eu gosto de fazer os arremates bem perfeitinho, que daí você não consegue ver aonde você escondeu o fio. Aí, depois eu vou ensinar vocês a fazer essa parte bem bonitinha, assim, pra ficar uma peça, um acabamento perfeito na peça. Aí, depois que você fizer as duas partes iguais da bolsa, quando você tiver a segunda feita também, a gente vai unir elas, as duas partes, com o lado direito pra dentro, tá? Então, a gente vai pegar o direito e vai deixar assim, tá? E a gente vai unir essas duas partes, eu vou colocar aqui só pra ficar firmezinho, vou colocar um marcador aqui. Tá? A gente vai unir essas partes aqui, fazendo pontos baixos pra cada pontinho de base que nós temos aqui, tá? Deixa eu só confirmar pra ver se esse lado aqui é o avesso mesmo. Fiquei na dúvida agora. É o avesso. Tá? Então, aqui a gente vai fazer um pontinho, um ponto baixo. Aqui eu nem cortei o fio, ó. Isso, lembrando, depois que vocês tiverem feito a outra parte da bolsa, tá? Então, agora aqui a gente vai fazendo ponto baixo, ponto baixo, tá? Vai ficar assim o trabalho, não faz mal, porque vai ficar pra dentro depois, mas o lado do direito vai ficar bem bonito, tá? Então, é só seguir fazendo aqui, ó, um ponto baixo e unindo os dois lados. Eu vou fazer toda essa parte aqui do meu trabalho e eu já volto com vocês, tá bom? Eu finalizei agora aqui a costura da nossa bolsa, ó, finalizei aqui, fiz tudo com um ponto baixo, unindo os dois lados. E vai ficar assim. Aqui ele vai ficar esse detalhe, esse alto relevo aqui, ó. Só que quando virarmos o trabalho, a bolsa vai ficar perfeita. Ó. Tá vendo? Bem acabadinho. Nossa bolsa vai ficar assim. Parte 1 e parte 2 unida. Agora, eu vou voltar pro lado do avesso, porque eu vou arrematar esses fios aqui. Então, terminamos a costura, vamos cortar o fio amarelo neon também. E aqui eu vou puxar o fio, tá?
E agora, com a ajuda da minha parceira agulha de tapeceiro, eu vou arrematar os fios. Como que eu costumo fazer o arremate? Como aqui nas carreiras eu iniciava sempre sem dar laçada, sem nada, antes de arrematar aqui no fio verde e no vermelho, eu vou dar 2 nozinhos. E agora vem o pulo do gato, pra gente dar uma apertadinha nesses 2 fios aqui, pra não ficar aparecendo o fio vermelho e o fio verde, um por cima do outro, lá do outro lado. Então, dá mais uma apertadinha. E vou fazer isso também aqui no vermelho e no azul. Tá? E aqui eu iniciei diferente, aqui no laranja e na cor Tiffany também eu vou dar, ó, já subiu ali, já escondeu, vou dar também 2 nozinhos aqui. Assim, ó, já escondeu, tá? Agora, bem simples, ó. Vou pegar aqui o meu fio verde. Eu gosto de caprichar nos acabamentos, porque eu gosto de quando o cliente pega a peça e o cliente vai olhar a peça. Aqui eu vou só esconder, ó, vou só passar no meio do fio verde, que é o nozinho inicial, tá? Vou passando assim, ó, pra esconder o fio. Aí já venho com a tesourinha e já corto bem rente e já foi. Como eu tava dizendo, eu gosto de fazer os acabamentos das minhas peças de uma forma que a cliente, quando vá olhar a peça, ela não perceba onde foi o começo e onde foi o fim da peça. Eu acho muito bacana quando você pega uma peça artesanal na mão e você tenta olhar onde foi o início e o fim do fio, sabe? Igual quando eu faço as toucas, eu gosto de fazer um acabamento que a pessoa não consiga perceber aonde eu comecei a peça de tricô, porque eu gosto de fazer tricô também. Até eu vou fazer alguns tutoriais também de tricô. Eu gosto de que a pessoa veja e não perceba onde foi o início e onde foi o fim. Então, aqui, ó, já cortei mais um fio. Esse vermelho aqui tinha um nozinho. Então, eu vou fazendo esse acabamento por toda a peça, até acabar com todos esses fiozinhos, igual ali do outro lado, pra peça, por mais que fique do lado do avesso, que não percebam aonde tá os fios, tá? É só ir escondendo o fio que já tava amarrado, esse fio aqui já tava amarrado. Acho que aqui eu esqueci ou eu fiz, não, eu fiz também. Então, eles já estão amarrados ali, agora é só a gente caminhar com esse fio. Esse vermelho aqui eu vou pôr pro outro lado. Cuidar só pra não passar lá pro lado do direito, né? Pra peça ficar perfeitinha. Aqui vou dar uma puxadinha. E ó, a peça vai ficando assim, bem perfeitinha. Aqui era um nozinho na emenda do fio, então ele vai ficar assim, mas tá do lado do avesso, não tem problema.
Eu vou finalizar aqui esses fios, senão o vídeo vai se estender muito. Vou finalizar este e este aqui também. E já volto com vocês, tá bom? Então, aqui eu já finalizei, ó. Já cortei todo o excesso de fio dos dois lados, né? Um lado já tava sem. E a bolsinha ficou assim, tá? Esse é o lado do avesso, ó. Repara que aqui ficou com os nossos ponto baixo, aqui, ó, ficou em relevo. Agora, a gente vai virar pro lado direito da peça. Olha como fica bonita a peça. Esse amarelo neon é muito bonito, essa cor. Daria pra fazer outras cores, né? Talvez dá pra fazer em tons rosé, dá pra fazer uma infinidade de bolsas. E vai pouquíssimo fio. Agora, a gente vai fazer o acabamento da parte daqui de cima, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai continuar com esse fio amarelo neon, tá? E a gente vai fazer o acabamento na parte de cima. Então, a gente vai fazer a laçada aqui, o ezinho, né? E vai deixar ele puxadinho assim. E a gente vai trabalhar aqui na nossa bolsinha pontos baixos, tá? Em toda a parte de cima da bolsa. Vou começar aqui. Vou puxar aqui meu fio. Vou fazer uma correntinha no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo, tá? E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada de base que nós temos aqui. Aqui ficou a lateral do ponto, faz um aqui também. Vou tentar pegar outra laçadinha junto. Faz um ponto baixo, tá? E agora, aqui nesses, a gente vai seguir um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem aqui na base. Aqui eram os pontos altos, né? Então, a gente vai seguir fazendo aqui. Eu vou fazer aqui o meu trabalho até chegar aqui nessa parte e eu volto com vocês, para mostrar como é que eu faço ali aquela parte da lateral, tá bom? Ó, eu já trabalhei aqui o ponto baixo. E agora, a gente vai pra parte da lateral. Ó, aqui a gente tinha feito um ponto baixo pra começar o trabalho com a cor, que eu esqueci o nome agora. Cor begônia. E aqui a gente vai fazer ponto baixo, ponto baixo. Aqui nesse espacinho a gente vai fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo, 2, aqui mais um, 3, mais um, escapou o fio, mais um ponto. Ficamos aqui nessa lateral com 4 pontos. Agora, aqui no begônia, nós vamos fazer também mais um ponto baixo. Aqui mais um. Ficou assim, tá? E agora aqui eu vou fazendo um para cada ponto alto aqui que nós temos na base, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar aqui do outro lado e eu já volto com vocês de novo, tá? É só seguir fazendo ponto baixo para cada da base, que aqui fica mais fácil de fazer, né? Como já tinha o pontinho ali, é só seguir fazendo ponto baixo. Eu já volto com vocês. Cheguei, então, aqui na outra lateral e vou seguindo fazendo. Begônia também, na cor begônia. Aqui um. Aqui mais um. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto que a gente começou. Não dá pra ver direito, mas é bem aqui, ó. Nós temos o primeiro ponto ali que a gente começou. Então, aqui eu vou
fazer um ponto baixo também, porque a gente vai fazer aí 3 carreiras. Vou usar um marcador aqui. Que é o primeiro ponto da segunda carreirinha. E a gente vai andando aqui ponto baixo, sobre ponto baixo, por toda essa carreira, até chegar ali no marcador, tá? Então, essa aqui é a segunda carreirinha. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no meu marcador, já fiz toda a carreira, vou tirar o marcador. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador aqui de novo. Quem não tem marcador pode usar um outro fio, uma outra cor de fio, pra deixar ali. E essa terceira carreira também vai ser toda de ponto baixo, tá? Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho que nós temos na base, por toda a volta até chegar ali onde a gente tem o marcador, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou finalizar o meu e eu já volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da terceira carreira, eu vou tirar meu marcador. E agora, eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? E aí, a nossa bolsinha vai ficar assim. Aqui já dá até pra cortar, vocês deixar um pedacinho pra fazer o acabamento. Depois eu escondo esse fio. E a nossa bolsinha, a primeira e a segunda parte ficaram assim, tá? Olha que coisa mais fofa que ficou essa bolsinha. Olha o espação que fica dentro, né? Então, essa bolsinha aqui, a gente vai deixar de lado agora, essas duas partes aqui. E a gente vai fazer a parte do fecho, que é esta terceira parte aqui, ó. Tá? Que é essa parte aqui, ó, que tem esse babadinho do lado. Então, a gente deixa essa ali do ladinho. E agora, a gente vai fazer essa terceira parte. Pra essa terceira parte, a gente vai começar diferente nas cores, tá? A gente não vai seguir esse padrão de cor que a gente fez nos dois primeiros pedacinhos da bolsa, tá? A gente vai mudar um pouquinho agora. A gente vai iniciar com a cor begônia. Como a gente vai fazer? O anel mágico, para começar, laça aqui. E aqui nesse anel, a gente vai fazer, que a gente vai subir 3 pontos, que dá a altura, 3 pontos não, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Só tirar esse fio aqui pra não dar nó. E aqui dentro, a gente vai fazer mais 11 pontos altos. E 12 pontos altos aqui dentro desse anel mágico, tá? Vamos conferir: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ok? Fechamos o anel. E agora aqui, a gente vai fechar aqui. Na terceira correntinha, a gente vai fechar com um baixíssimo.
Aqui nós vamos continuar nessa cor, então, a gente vai subir 3 correntinhas e no próximo ponto a gente vai fazer um aumento. 2 pontos altos. E no próximo, 2 pontos altos. Aqui é só carreirinha de aumento. Para cada de base, 2 pontos altos. Aqui nós tínhamos 12 pontos na carreira de número 2, nós vamos ter 24 pontos, tá? Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, eu já fiz aqui 24 pontos e agora a gente vai trocar de cor. Sem miséria, para deixar aqui nesse fio aqui pra gente fazer depois fechar depois daí. Aqui agora a gente vai usar o Tiffany na terceira carreira. Então, depois eu escondo esses fios. Aqui eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Dá uma puxadinha pra ficar bem apertadinho. Aqui agora eu vou subir 3 correntinhas e pra fazer essa parte, a gente vai fazer só um ponto alto e uma correntinha. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. A gente vai fazer assim até chegar no final lá do outro lado, tá? 24 pontos altos nós vamos ter separados por uma correntinha em cada ponto alto, tá bom? Eu vou finalizar aqui o meu trabalho e já volto com vocês. Aqui eu já finalizei a minha carreira, a terceira carreira, e aqui eu vou fechar, lembra de deixar uma correntinha aqui, e eu vou fechar no meu terceiro ponto, na minha terceira correntinha. Aqui eu vou fechar com essa cor mesmo, vou cortar o fio, deixar um pedaço para eu esconder depois, para facilitar. Aqui eu vou puxar meu fio, porque a gente vai fazer a quarta carreirinha começando nos espaços, tá? Aqui onde tem entre um ponto alto e outro, que ficou aquela correntinha, é ali que a gente vai iniciar a quarta carreira. Para fazer a quarta carreira, eu vou usar a cor chama, que é o vermelho, esse vermelhão aqui. Deixa um pedaço do fio, depois a gente esconde, faz o Ezinho. E vamos subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E aqui nesse mesmo espaço, vamos fazer outro ponto alto. Para cada espacinho desse, entre os pontos altos que a gente tem na terceira carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ó. 2 pontos altos, tá? Então, vai ficar assim o nosso trabalho. Eu vou fazer aqui vou dar toda a volta, vou fazer no meu trabalho e já volto com vocês, tá bom? Já finalizei toda a carreira aqui. Vou fechar aqui no terceiro ponto alto, mas antes eu vou trocar de cor. Deixa um fio sem miséria aqui, sem miséria, gente. Do fio vermelho chama. E agora nós vamos para o azul. Para esse azul aqui. Só um pouquinho que deu nó, já volto.
Voltei, pessoal, já desfiz o nó. Tá, aqui eu não falei pra vocês, mas aqui a gente vai ficar com 48 pontos, tá? Nessa quarta carreira aqui. Então, agora a gente vai trocar de cor. Subir 3 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. No outro, um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, o aumento. Então, nessa carreira, vai ser um ponto alto sozinho e um aumento, tá? Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Você vai seguir fazendo essa carreira toda nesse jeitinho. Eu vou fazer a minha aqui até chegar aqui do outro lado e eu volto com vocês. Voltei aqui que eu já finalizei essa carreira e a gente vai ficar com um total de 72 pontos, tá? Então, aqui eu comecei com um ponto sozinho e finalizei com um aumento, tá? Agora, a próxima cor que nós vamos pegar é o amarelo neon. Antes de trocar de cor, eu vou fechar aqui essa carreira com o azul mesmo. Um ponto baixíssimo na terceira correntinha, passo o fio pro lado de cá e deixa assim fechadinho. O amarelo, a gente vai começar com aquela laçadinha, faz o E aqui assim, laça, dá uma apertadinha. Vamos colocar a agulha aqui em qualquer lugar. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo, tá? E agora, a gente vai contar 21 ponto baixo. Pra cada de base aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou fazer 2 correntinhas, 3 correntinhas, na verdade, não é 2. Tô olhando minha colinha ali. E a gente vai pular 2 de base. No próximo, um ponto baixo. Aqui vai ficar o nosso buraquinho pra gente passar o botão na hora de fechar, tá? 21 pontos baixos, 3 correntinhas e no próximo um ponto baixo. E agora, a gente vai seguir aqui fazendo ponto baixos. Até o final, até chegar aqui do outro lado. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Já finalizei aqui, então, essa volta aqui, essa carreira com o fio amarelo. Aqui ficou o espacinho do nosso botão, tá? E fiz um ponto baixo para cada de base. Agora, aqui a gente vai trocar de fio de novo. Então, eu vou cortar aqui sem miséria, tá? E agora, a próxima carreira que a gente vai fazer, a gente vai usar o verde bandeira. Se você quiser fazer outra cor, eu não gostei dessa tua sequência de cor aí e tal, fique à vontade para fazer outra sequência de cor. Quiser trocar de cor,
troca, quer fazer tudo de uma cor só, também fica bonito esse trabalho. Essa bolsinha fica linda. Agora, aqui, com a cor verde, nós vamos fazer... Para cada pontinho de base, a gente vai fazer um ponto baixo. Nossa, mas esse fio verde também... cheio de nozinho. Então, agora aqui no próximo ponto, eu já vou fazer... Vou segurar o fio aqui. E já vou fazer um ponto baixo. Fiz uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E vou seguir agora aqui fazendo um ponto baixo para cada de base, tá? Então, um ponto baixo para cada de base até o final. Eu vou fazer até chegar aqui e eu já volto para mostrar como é que a gente vai fazer essa parte aqui do botão, tá bom? Só um pouquinho. Então, aqui eu já cheguei nessa parte do botão. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Tem uma alcinha, aqui não sei se vai dar pra ver bem. Ó, tem uma alcinha, duas alcinhas. A gente vai pegar nessa primeira alcinha aqui. E vai fazer um ponto baixo. No próximo, a alcinha de trás, e vai fazer um ponto baixo. No próximo, a alcinha de trás, e faz um ponto baixo. E aí, aqui, vai seguir fazendo um ponto baixo para cada de base, tá? Aqui, nós tínhamos feito 3 correntinhas, 3 pontos baixos, ok? Então, eu vou finalizar essa carreira, vou chegar aqui do outro lado, quando eu chegar, eu volto com vocês, tá bom? Já finalizei essa carreira e a nossa peça ficou assim. E sem querer, agora que eu vi, ó, ficou azul, amarelo e verde. Enfim. Então, agora aqui eu vou cortar esse fio, já finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo, então eu vou cortar esse fio sem miséria. Vou puxar ele aqui, pra depois eu esconder ele no trabalho. Depois eu vou arrematar todos esses pontos, esses fios que ficou. E o último, não menos importante, carreirinha, vai ser com esse laranja neon. Então, aqui a gente vai fazer o ezinho. A gente vai puxar nosso fio aqui. E vamos deixar assim. Vamos colocar aqui, acho que eu vou começar aqui do ladinho. Vou puxar aqui o fio e vou fazer uma correntinha. Agora, aqui eu vou fazer um ponto baixo, nesse mesmo lugar, tá? Ó, um ponto baixo. Agora, a gente vai laçar o fio, a gente vai pular um pontinho de base. No próximo, a gente vai fazer 5 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo buraquinho. 4, 5, tá? Um ponto baixo, pula 1, 5 no próximo pontinho. Daí, nós vamos pular um de base, no próximo, um ponto baixo. Laça o fio, pula um de base, no próximo, 5 pontos altos. 2, 3, 5 pontos altos. No próximo, pula um, faz no próximo um ponto baixo.
Então, a sequência dessa carreirinha vai ser essa: um ponto baixo, pula um ponto, no próximo 5 pontos altos, pula um ponto, no próximo ponto baixo, pula um ponto, no próximo 5 pontos altos, pula um ponto baixo. Essa é a sequência, tá? Você vai fazer toda a carreirinha, vai ser desse jeito, tá bom? Que vai ficar a parte do babadinho. Eu vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês, tá bom? Só um pouquinho. Voltei aqui só pra mostrar pra vocês que na parte do botão, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Fiz os 5 pontos altos, vou pular um e vou fazer o meu ponto baixo. Vou pular um, ó, pula um, no próximo 5 pontos altos junto, tá? Mesma coisa. 2, 3, 4 e 5. Pula um, no próximo, tá? Então, é toda a carreira, tá bom? Então, aqui eu já finalizei a minha carreira. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo, ó, tá? Ficou assim. Já aproveitei e fiz o acabamento, já arrematei todos aqueles fiozinhos que estavam por aqui. E eu quero que vocês vejam que quanto mais vocês esconderem o fio, aqui até eu deixei, ó, pra vocês olharem, ó, eu fui subindo no ponto alto, pro acabamento ficar bem perfeitinho, tá? Esse aqui eu vou cortar depois. Quero que vocês percebam que eu escondi bem o fio, para que quando a cliente que for receber essa peça, ela olhar e não conseguir ver aonde foi feito o início e o fim da peça, tá? Eu gosto muito de fazer bem caprichadinho, e isso valoriza mais o nosso trabalho. A parte do botão ficou aqui, tá? Tá aqui, ó, o buraquinho, que a gente vai passar o nosso botão depois. Eu escolhi esse aqui, né? Então, ele vai ficar assim, tá? Depois a gente vai colocar na outra peça. Agora, aqui, a gente vai deixar um pedaço grande desse fio, porque a gente vai costurar na bolsa, tá? Pode cortar. Aqui a gente puxa todo esse fio, que a gente vai começar a parte da costura lá na outra, na parte da bolsa, tá? Então, aqui a gente vai, aqui eu não arrematei ainda, depois eu vou arrematar. A gente vai escolher um lado pra ser a frente da bolsa. Vou deixar assim. Daí, a gente vai tomar cuidado, por causa do botão, ele tem que ficar bem no centro da bolsa, tá? Você vai colocar aqui por cima. Vai deixar assim. Aqui está o botão. Então, tente deixar bem no centro essa parte do botão aqui. E nós vamos usar os marcadores pra a gente poder deixar ele bem certinho, porque aqui, ó, a gente vai dobrar na parte de cima da bolsinha e vai colocar lá pra trás, ó. Vai ficar assim. E é essa parte aqui que a gente vai costurar, ó, daqui a aqui. Então, aqui eu vou colocar meu marcador, pegando a parte do amarelo junto. Essa é a parte mais chatinha de fazer a bolsa, porque, como eu já falei antes, que eu gosto de deixar bem certinho, assim, pra pessoa não saber onde foi o começo e o fim. Vou pegar outro, esse aqui não vai dar certo. Eu gosto de deixar bem perfeito, sabe? Então, pra mim, eu me cobro muito, então... Ó, aqui vai ficar o meio e aqui eu vou começar. O fio ficou mais pra baixo, então eu vou cortar esse fio, deixar sem miséria pra fazer depois o acabamento. E vou pegar minha agulha de tapeceiro. A gente vai começar a costurar essa parte aqui, tá? Então, aqui, ó,
Eu vou começar aqui dessa lateral da bolsa. Ó. Essa lateral da bolsa. Então, eu vou pegar do amarelo para o laranjado. E vou passar meu fio. Deixar uma ponta para fazer o acabamento. Aqui eu vou fazer 2 nozinhos. Dois nozinhos e depois eu escondo o fio. Agora, é só costurar, tá? Vou dar uma olhadinha aqui de novo como vai ficar, se ele vai ficar bem no centro. Assim. Então, eu volto aqui. Então, voltando aqui, a gente vai pegar aqui, ó, do ladinho. Eu vou abrir aqui essa bolsa. Assim. Então, a gente vai pegar assim, ó. Aqui nós temos um ponto. E a gente vai pegar assim. Puxa bem o fio. Ah, era isso que eu não queria, escapou os dois. Prender aqui de novo. Esse aqui também não é tão importante do meio. O problema é aqui do lado. Então, agora aqui a gente vai fazendo isso, tá? A gente vai pegar o próximo ponto. Costurar agora. Agora nós vamos costurar a nossa bolsinha. Pontinho por pontinho. Pega por trás aqui o pontinho amarelo. E puxa. Pega o próximo, pega um pontinho de trás. E puxa. Sem passar lá pro outro lado, ó. Tá? Sem passar pro outro lado. Pega o próximo pontinho. E puxa. Aqui depois eu vou fazer o acabamento e eu mostro pra vocês. Pega lá atrás e puxa. Opa. Puxa. Tá? Vai dando uma olhadinha pra ver se tá saindo do lugar aqui, a parte da frente. Ó. Volta. Pega um pedacinho do amarelo. Dá uma puxadinha. Tenta fazer o mais apertadinho possível aqui pra ele não soltar depois, tá? Dá uma puxadinha. Pega o amarelo junto. Me fala aí nos comentários se vocês fariam de outras cores. Quais cores vocês usariam pra fazer essa peça? Gostaram dessa peça nessa cor? Acham que a outra ficou mais bonita? Vai ficando assim. Vou pegar aqui. Pega aqui em cima. Puxa. Volta. Vamos ver como tá aqui. Tá bem aqui, ó, o buraquinho do botão. Vai cobrir bem. Esse aqui já dá pra tirar também, esse marcador. E vamos finalizar aqui desse lado. Até aqui. Aqui tem o fio pra arrematar ainda. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui a parte de trás da nossa bolsa. Na parte da frente, aqui dentro, ó, ele ficou aberto. Então, a gente vai fazer o acabamento ali também. Passa aqui, eu tava aqui do ladinho. A gente vai passar essa agulha aqui pro lado de dentro, ó. Pegando a alcinha só de trás do amarelo. Pra gente fechar, pra que não fique aberto aqui, ó. Tá? Pra que não fique aberto, pra ficar um acabamento mais bonito. Então, aqui a gente vai fazer pegando o amarelo e a alcinha de trás, ó. Tem duas alcinhas. Aqui, ó. Duas alcinhas a gente vai pegar só de trás, tá?
ó. No próximo, só de trás. E cuida pra não passar lá pro outro lado também. A gente vai fazendo assim até o final. Vou fazer aqui, depois eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito extenso. Então aqui, pessoal, eu já terminei, já finalizei a minha peça. Já costurei tudo aqui dentro, ó, como ficou. Já escondi o fio. Já fiz o arremate de todos os fios que estavam soltos. Aqui dentro ainda tinha fio solto do verde, desse amarelo, né? Então, já finalizei. A parte de trás ficou assim, tá? Agora, a gente vai colocar o botão. Então, a gente fecha a nossa peça pra ver bem certinho onde vai ficar o botão. O buraquinho tá aqui. Então, vai ficar bem aqui nessa parte do vermelho, do laranja, aliás. Bem aqui ela vai ficar. Vou usar esse fio aqui, que sobrou. Vou colocar na minha agulha. Passar aqui dentro do ponto, do botão, desculpa. Vai ficar aqui. Só vou verificar mais uma vez. Isso, bem aqui. Aí, aqui, eu vou colocar primeiro o lado. Vou usar minha agulha crochê. Não vai passar. Vai ser do tapeceiro mesmo. Achei que passaria aqui, mas ficou um buraquinho meio apertado pra passar aqui. Depois eu consigo. Puxou pra dentro da bolsinha. Pra ela também. E aqui dentro eu vou fazer um nozinho. Ok? Antes de cortar, ver se deu certo. Ó. Fechou. Então, ficou assim. Então, eu posso arrematar ali. Aí, agora, o próximo passo é a alça da nossa bolsa. Vou cortar aqui. A alça, eu vou fazer com as cores mais claras que eu tenho aqui. Tá? 4 fios você pode escolher. Nós usamos 7 pra fazer essa peça. Então, você pode usar aí 4 fios que você achar mais bonitinho, melhor, que você acha que vai ficar melhor a sua alça. Tá? Eu vou separar o meu aqui e já volto. Tá, separei meus fios aqui. Eu já separei meus fios, eu vou usar o Tiffany, o amarelo neon, o chama e o laranja neon pra fazer a minha alça. Então, aqui eu vou deixar um espaço pra gente fazer depois, pra juntar lá na nossa bolsa, tá? Pode ser uns 10 centímetros. Vou usar a agulha de crochê número 7 e vou fazer a alça da minha bolsa. Bem simples, na verdade, a alça aqui vai ser só correntinhas, tá? A gente vai fazer um total de 85 centímetros de correntinha, tá? Bem simples, ó, só correntinhas. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus 85 centímetros e já volto com vocês. Olha como a cor vai ficar bonita, tá? Eu já volto aqui com vocês. Eu já finalizei aqui os meus 85 centímetros de correntinha, ficou assim, tá? Então, agora aqui a gente vai cortar. Opa, tesoura tá pra olhar cá. Também deixa uns 10 centímetros pra gente poder colocar lá na nossa bolsinha. Aqui eu vou puxar só o fio, ó, e vou apertar bem, deixar bem apertadinho, ó, tá? Só isso. Daí, agora a gente vai pegar a nossa bolsinha, que a gente vai arrumar a alça pra ela não ficar toda torta, por mais que depois ela vai virar aqui essa parte das... Vai pôr assim, ó, tá? Aqui por dentro. Então, aqui eu vou pegar a minha agulha, a agulha de crochê que a gente tava usando pra fazer a bolsa. Tem 3 carreiras que a gente fez aqui
do fio amarelo, né? Nós vamos na segunda, bem aqui nesse buraquinho, ó, e vamos puxar 2 fios de fora pra dentro, tá? Ó. Puxa lá pra dentro. Do lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui do ladinho, puxar as 2 alcinhas lá pra dentro. Tá bom? O nozinho, ele vai ficar pra fora. E aí, aqui dentro, nós vamos dar 2 nozinhos. Bem apertadinho. Troca os fios, pega um par de cada lado, um fio de cada lado, e faz mais 2 nozinhos. Tá? Vai ficar assim, pro lado de dentro. E corta, deixa um espacinho, não corta bem rente o excesso de fio que sobrou, e essa parte vai ficar pra dentro. Vai ficar bem firme. Se bem que é pra uma criança, né? Então, não vai carregar nada que seja, assim, extraordinariamente pesado. Vai ficar assim. A mesma coisa, nós iremos fazer lá do outro lado. Mais uma vez, aqui eu vou ver pra não ficar torto. Pra alça ficar bem certinha. Uma puxadinha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado, ó. Temos 3 carreiras de pontos baixos com o fio amarelo neon. Então, aqui, nós colocamos a nossa agulha, pegamos 2 fios e puxamos lá pra dentro. Já no lado, pegamos os outros 2 fios, puxamos lá pro lado de trás. Ficou assim. Pro lado de dentro, 2 nozinhos. Bem apertadinhos. Gente, meu sogro foi roçar grama. Tem um barulho de roçadeira. Troca-se os parzinhos ali e faz mais 2 pontos altos. 2 nozinhos. Tá? Bem apertadinho. Deixa um espacinho, corta-se o excesso. E a nossa bolsinha está quase pronta, falta só... Olha que linda que ficou essa alça, gente. Linda, né? Perfeita. Agora, aqui eu vou colocar a minha etiqueta na bolsa. Vou colocar ela aqui. E fazer o tecel. Eu vou colocar a minha etiqueta e eu já volto pra mostrar pra vocês como que eu faço o tecel e as pedrinhas pra colocar aqui do lado, que fica um amorzinho, um charminho, tá bom? Já volto. Já coloquei a minha etiqueta aqui na bolsa. Então, agora a gente vai fazer o tecel. Pra fazer o tecel, eu escolhi essa cor Tiffany. Então, a gente vai segurar na mão. Ele é bem fácil de fazer esse tecel. A gente vai segurar na mão aqui, nos 4 dedos. E a gente vai dar 20 voltas. Tá? Vai ficar assim. Acho que podia ser até mais, fazer 25. Assim. Daí, agora, a gente vai cortar esse fio que sobrou ali. A gente
vai deixar de lado esse aqui. E a gente vai pegar aqui, ó, duplo, pode ser um tanto assim, uns 15 centímetros. E a gente vai passar aqui por dentro. Dessa forma. Ó, junto aqui. Dá uma puxadinha assim. E faz 2 nós bem apertados aqui. Na parte de cima. Tá? Vai ficar assim. Aí, a gente vai pegar outro pedaço de fio. Pode ser uns 40 centímetros do fio. A gente vai segurar o tecel assim na mão. Dessa forma. A gente vai pegar a ponta do fio. Vai deixar ele pra cima. Vai segurar com o dedão, ó, pra cima. Daí, a gente vai segurar aqui embaixo o fio. Com o anelar. E vai vir pra trás do dedão. Assim. Só cuida pra não pegar esse fio ali. E aqui a gente vai apertar, dando voltinhas aqui, ó. Bem apertadinho. Aí, a gente vai pegar a sobra do fio e vai passar aqui por dentro deste fio aqui, que ficou lá embaixo, desta forma, tá? E a gente vai puxar esse fio que ficou aqui em cima, desta forma aqui. Assim, tá? E esse excesso de fio que ficou em cima, corta. E agora, a gente vai virar nosso tecel. E a gente vai cortar aqui embaixo. Assim. Ó. Dá uma arrumadinha nele. Pra deixar aparelhinho. Ó, vai cortar aqui de novo, pra deixar ele bem retinho. Muda ali. Ó, bem retinho, tá? Esse é nosso tecel. Daí, nós vamos pegar a nossa mochila, nossa bolsinha. E aqui, a gente vai fazer um nozinho. Ó, 2 fios, né? Marca 3 dedos. Faz um nozinho. Assim. Corta esse excesso de fio. Ó. E agora, a gente vai passar aqui na nossa bolsinha. Abre. Ó. Assim. Vai ficar o nosso tecel penduradinho aqui. Opcional é esse aqui, que eu fiz com o fio rabo de rato e as miçanguinhas. Esse é um opcional, você coloca se você tiver aí na sua casa. Eu faço macramê também, então eu tenho bastante dessas pedrinhas e desse fio. Eu vou passar diferente esse, tá? Eu vou pegar ele aqui por trás da minha alcinha. E vou dar nozinhos, 2 nozinhos aqui.
Vou cortar esse excesso. E como esse fio, ele tem um pouquinho de cera, eu vou queimar essa pontinha aqui pra não... Assim. Pra não soltar. E a nossa bolsinha linda ficou assim. E aí, me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar e me seguir nas redes sociais lá no Instagram, Vanessa_Ludovinsky. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, beijão e até o próximo vídeo.